Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com o critério de divisibilidade. Só que agora nós vamos trabalhar corrigindo exercícios, tá bom? Então vamos lá? Roda a vinheta aí. Bem, voltando agora, nós temos aqui, antes de nós iniciarmos a correção propriamente dito, não deixe de passar lá, né, no nosso canal, deixe lá o seu joinha, clica logo aí, tá, no seu joinha e compartilhe o vídeo, tá bom? E deixe seus comentários. Se caso não gostar do vídeo, você volta e dá o dislike, tá bom? Então vamos lá à questão. Então nós temos aqui critério de divisibilidade. Tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: utilizando os critérios de divisibilidade e calculando mentalmente, verifique se os números apresentados a seguir são divisíveis por 2, por 3 ou por 4. Bom, como ele fala aqui, ó, calculando mentalmente, então a gente não vai se deter muito em fazer cálculos, né? Então vamos ver. Então nós temos aqui, primeiro vamos ver se divide por 2. Divide por 2? Então divide por 2. Tá? Então isso aqui divide por 2. Então, vou colocar aqui, divide por 2. Divide por 3. O número é divisível por 3 se a soma dos algarismos der um número divisível por 3. Então vamos lá. 2 e 5 é 7, 7 e 4 é 11. Então isso não é divisível por 3. É divisível por 4? O número divisível por 4 você pega os seus dois últimos algarismos, ó, nessa mesma ordem que aparece aqui, e você vai ver se, no caso, 54, vamos ver se 54 é divisível por 4. Nós já sabemos que 54 não é divisível por 4, então esse 254 aqui, ele é apenas divisível por 2. Vamos para a letra B. Letra B, vamos analisar, o 8 é par, então se o 8 é par, então ele é divisível por 2. Pergunta, é divisível por 3? Vamos ver, vamos lá. 1 mais 4 é 5. 5 mais 8, 13. Então ele não é divisível por 3. É divisível por 4? Bom, se é divisível por 4, vamos ver. Nós temos os dois últimos algarismos aqui. 48. Né? A ordem que aparece, 48. 48 divide por 4? Divide, não é isso, gente? Então, ele também é divisível por 4. Tá? Então, 148 é dividido por 2, porque o 8 é par, e é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos, nessa mesma ordem, também são divisíveis por 4, ou seja, são múltiplos de 4. Vamos para aqui. 369 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Claramente é divisível por 3. Então, 3 mais 6 é 9, 9, 9, 18. Então, esse 369 é divisível por 3. É divisível por 4? Não precisa nem analisar, gente, porque se não é divisível por 2, ele também não será divisível por 4. Bom, vamos para aqui. 3.648 é divisível por 2? Sim, é divisível por 2. É divisível por 3? Vamos lá. 3 mais 6 é 9, mais 4, 13, com mais 8, 21. Então, ele também é divisível por 3. Maravilha. E por 4, a gente vai analisar essa terminação. Ó, se esse 48 final aqui é divisível por 4, esse 48 também será divisível por 4. Então, esse 3.648 é o número que é divisível por 2, por 3 e por 4 simultaneamente. Vamos analisar agora 524. Então, 524 termina com o algarismo par. Então, ele é divisível por 2. Como 408 também é divisível por 2. Vamos por 3. 524, 5 e 2, 7, 11, não é divisível por 3. 4 e 8, 12 é divisível por 3. Bom, e agora é divisível por 4? Vamos ver, 24 dividido por 4, ou melhor, 24 é múltiplo de 4? Sim, então 524 divide por 4. E 0,8 é múltiplo de 4, também é divisível por 8. Tá aí os números que nós calculamos mentalmente e já saímos com todas as respostas aí, tá certo? Justamente por utilizarmos os critérios de divisibilidade. Bem, vamos lá então. Próxima questão diz o seguinte: copie em seu caderno os números das fichas que são divisíveis por 2, por 3 ao mesmo tempo. Bom,
Divisível por 2, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um círculo. Todos que são divisíveis por 2 são que tem o último número par, tá bom? Então, todos que tem o último número par é divisível por 2. Aqui é 9, não é dividido por 2. Aqui divide por 2. Aqui divide por 2. Aqui divide por 2. Aqui também divide por 2 e divide por 2. Bom, agora vamos fazer um combinado, tá bom? Ele quer saber por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, aqueles que eu também circular de azul são os números que dividem por 2 e por 3. Vamos lá. 3 e 5 é 8, 8 e 6 14, não divide por 3. 6 e 6 é 12, divide por 3. Então, esse aqui, ó, é um número que é divisível por 2 e por 3. 7 e 3, 10 e 8, 18, divide por 3, divide. Então, tá aqui mais um número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 8 e 8, 16, não divide por 3. Esse aqui não precisa olhar, porque o primeiro critério é ser divisível por 2. 1 e 1, 4. 1 e 1, 2. 2 e 4, 6 é divisível por 3. Sim, então marca. 4 e 7, 11. 11 e 2, 13 não é divisível por 3. Pula. 5 e 2, 7. E 2, 9 é divisível por 3. Então estou somando os algarismos, tá? 8 e 5 é 13. 13 mais 2 é 15. Opa, esse aqui também é divisível por 3. 5 e 3 é 8, 8 e 2 é 10, então esse não é divisível por 3. Então tá aqui claramente os números 606, 738, 114, 522 e 852 são números que dividem por 2 e dividem por 3 ao mesmo tempo. Utilizando uma calculadora, verifique quais dos números acima são divisíveis por 6. Bom, então quem tentou resolver essa questão, utilizou a calculadora, já percebeu que os números 606, 738, 114, 522 e 852 são números que, ao ser dividido por 6, presta atenção, ao ser dividido por 6, o resto é 0, tá bom? Bom, que relação você percebe entre os números divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo e os divisíveis por 6? Bom, a relação é que para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3, tá certo? Então, para serem divisíveis por 6, é uma condição, tá, gente? Para ser divisível por 6, precisam ser divisível por 2 e por 3. Serem divisíveis por 2 e por 3. Por 2 e por 3. E por 3. Pergunta: como você explicaria alguém para determinar se o número é divisível por 6? Isso aqui vocês podem fazer com as palavras de vocês, tá bom? Copie a frase a seguir substituindo o quadrinho. Então aqui nós temos um número natural divisível por 6. Quando ele é divisível por 2 e por... Só preenchermos aí. Tá? Aí é só preencher por 2 e por 3. Vou botar isso aqui para cima. Pronto. Então aqui nós temos uma outra situação. Agora são divisibilidade por 5. Observe a divisão de alguns números por 5. Perceberam que 310 por 5, o resto é 0. Né? Observe que a divisão de alguns números por 5, o resto é 0. Terminou em 5, o resto é 0. Terminou em 5, o resto é 0. Terminou em 9, olha para aqui, ó. Terminou em 9, o resto é 4. Terminou em 8, o resto é 3. Terminou em 0, o resto é 0. Então perceberam? Toda vez que termina em 0, em 5, o resto é 0. Então quer dizer que todos os números que terminam em 0 e terminam em 5 são divisíveis por 5. Tá certo? Vamos para cá responder as questões. Então, quais
números entre os que foram divididos são divisíveis por 5. Bom, esse aqui, gente, claramente, é só nós observarmos todos que o resto é zero. Tá? Então, quais são os números? Vamos lá? 310, 565, 415, tá? E 1020. Pronto, foram esses aí, tá? 0, 0, 0, 0. O resto zero é divisível. Você observou de comum entre... O que você observou de comum entre os números que são divisíveis por 5? Então, o que é que nós observamos? Que o último algarismo tem que ser ou 0 ou 5, tá certo? É isso que você vai colocar, né? O último algarismo, 0 ou 5. Responda a questão copiando a frase a seguir. Ó, um número natural divisível por 5 quando o último algarismo é 0 ou 5. Que é justamente isso que vocês vão copiar aqui, ó, com as suas palavras, tá? Então aqui nós temos agora a próxima questão. Questão 22. Danilo realizou uma divisão dos números a seguir por 8 e observou uma regularidade. Bom, vamos lá. Então aqui ele fez usando a calculadora. Tá? Então o que foi que ele fez? Ele percebeu o seguinte: 1.298, 2.128, 456, 3.456, 45.336, 54.676, 72.568. Foi que ele percebeu, gente. Ele percebeu que os três últimos algarismos dos números divisíveis por 8 formam um número também que é divisível por 8. Então, utilizando a calculadora, realiza divisões e verifique se as afirmações estão corretas. Então, nós temos aqui o seguinte. Vamos ver a calculadora. Então, nós temos a primeira... Pronto, nós temos aqui, ó. Então nós temos os números 1.298 dividido por 8. Bom, o que é que nós percebemos? Percebam que depois da vírgula, aqui, ó, depois da vírgula, eu tenho um número diferente de 0. Então toda vez que nós fizermos uma divisão e depois da vírgula nós tivermos um número diferente de 0, então isso quer dizer que essa divisão não é exata, tá bom? Então isso quer dizer que esse número não é divisível por 8. Isso quer dizer que, vou dar um exemplo nesse primeiro número. Se 1.298 não é divisível por 8, vamos pegar os três últimos algarismos. 298 dividido por 8 também não será. E perceba que a dízima é igualzinha. Só muda, claro, o número. Mas a dízima é igual. Bom, visto isso, nós podemos adiantar as outras questões e dividirmos apenas os três últimos algarismos. Porque nós já sabemos que quem conta na divisão por 8 é os três últimos algarismos na ordem que aparece. Tá certo? Então vamos lá. Então o primeiro não é, tá? 128. Vamos pegar agora os três últimos algarismos. 128, a gente já sabe que divide por 8. Tá? Então esse número aqui, ele é divisível por 8. Certo? Esse número aqui é divisível por 8. Então utilizando ao dividir. Bom, então esse número aqui é divisível por 8. Eu vou apenas fazer um tracinho aqui. Vamos lá, 456 o próximo. 456. Lembra? Pega os três últimos algarismos, tá? Apenas. Então 456 também é divisível por 8. 336. Vamos ver 336, gente? Divide por 8? Divide. Então 336 também divide por 8. Então 45.336 divide por 8. Vamos lá, 676. 676 divide por 8. Não. Vamos ver esse aqui, 568. 568 dividido por 8. Também divide. Tá? Esse divide. Então, utilizando a calculadora, verifique se a afirmação de Danilo está correta. Beleza, a gente já sabe que está correta. Tá?
Ao dividir os números 376, 370, né, 2.370, 22.514, 72, 77.248, a regularidade observada por Danilo se mantém, justifique. Bom, vamos lá. Então, 336 dividido por 8. Dos 370 agora. 370. Então, vamos lá. Então, esse número aqui, ó, ele é divisível por 8. Esse não é. Vamos ver esse. 514. 514 também não é. Vamos fazer só para manter, mas não é. Tá? Então, isso também não é. 248 é. Tá? Vamos ver aqui. 248 dividido por 8 é. Tá? Então, a regularidade se mantém? Sim. Tá? Aí você pode usar a calculadora e dividir o número completo. Você vai perceber que dá. Tá certo? Dentre os números divisíveis por 8, quais deles também são divisíveis por 4? Podemos afirmar que todos que são divisíveis por 8, todos são divisíveis por 4. Percebe, ó? 76 dividido por 4, 48 dividido por 4, 28 dividido por 4, 56 dividido por 4, 36 dividido por 4, 68 dividido por 4, certo? Então todos. E aqui copia a frase: um número natural divisível por 8 quando seus últimos 3 algarismos, na ordem que aparece, formam um número que é múltiplo de 8. Certo? Vamos para frente. Questão 23 fala da divisibilidade por 9. Então, o quadro a seguir foi preenchido por Marcos da seguinte maneira. Na coluna A, ele escreveu o número natural. Está aqui, 117. Na coluna B, ele escreveu a soma dos valores absolutos dos algarismos da coluna A. Então, por exemplo, 117. Então, 1 mais 1 é 2, mais 7, 9. Está aqui, ó, a soma está aqui. Na coluna C, ele indicou o resto da divisão por 9 do número da coluna A. Então, ele pegou esse número aqui, ó, dividiu por 9. O resto é 0. Na coluna D, ele indicou o resto da divisão por 9 do número da coluna B. Então, logicamente, 0. Né? Então, na coluna D, ele indicou o resto da divisão por 9 do número da coluna B. Então, eu pego 9 e divido por 9, dá 1. 1 vezes 9, 9 para 9, 0. Então, aqui é o resto desse número por 9, desse número por 9, deu 0. E a soma dele por 9 também deu 0. Olha que regularidade. Eu pego o número e divido por 9. O resto é 7. Eu pego a soma dos algarismos, 16, divido por 9, o resto também é 7. O que é que nós podemos perceber com isso? Que se você pegar esse número todo, somar os algarismos, é só você continuar somando. 1 mais 6 é 7, está aqui o resto. Ó, tá certo? Então, a vida toda você vai saber se o número divide por 9 ou não. Ele só é divisível por 9 se esse resto for 0. Tá bom? Então, compare o resultado obtido cada linha do quadro e escreva o que você observou. Bom, o que nós observamos, se eu vou falar, vocês copiam aí, tá? O que é que nós observamos? Nós observamos, deixa eu só voltar a tela aqui. Bom, nós observamos aqui que para sabermos se o número é divisível por 9, basta somarmos os seus algarismos, só isso, tá? Então, para saber se o número é divisível, se o número é divisível por 9, basta somarmos os seus algarismos.
E essa soma ser múltiplo de 9. Pronto. E a soma ser múltiplo de 9. Pronto. Quando divididos por 9, o número natural e a soma dos valores absolutos dos logaritmos tem o mesmo resto. A partir dessas informações, descreva como você faria para determinar se o número natural é divisível por 9. Bom, basta aqui são várias informações parecidas, e aqui basta você somar os logaritmos, tá bom? E aqui vem, copia a frase, um número natural divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus logaritmos for um múltiplo de 9, logicamente. Certo? E para finalizarmos, nós temos aqui a divisibilidade mais fácil do mundo. Vamos só observar isso aqui, ó. Todo número natural divisível por 9 também é divisível por 3, tá bom? Isso é importante você saber. E para finalizarmos, como já falei, vamos para a divisibilidade por 10. Aqui nós temos, escreva 10 números naturais múltiplos de 10. 10. Então, 10 números naturais múltiplos de 10 vai ser 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bom, nós já temos aqui os 10 números naturais. Bom, podemos afirmar que se um número natural é múltiplo de 10, então ele é divisível por 10? Sim. Tá? Sim. Por quê? Porque qualquer múltiplo, ele também é divisível, né? Qualquer múltiplo de um número natural, ele é divisível por esse número natural. Qualquer múltiplo de um número natural ele é divisível, tá? Então, compare sua resposta com a de colega. Isso aqui não tem como nós fazermos. Então, pula para debaixo. O número natural é divisível por 10 quando o último logaritmo é simplesmente isso, ó, gente. Foi 0 o último? Beleza, é divisível por 10. Tá? Então vamos terminando aqui o vídeo, agradecendo a você que tem assistido até o final, tá certo? Curta, compartilha e muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Muito obrigado.